Igreja, vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui nessa tarde, né? Podemos adorar a Deus. Eu creio que Deus preparou essa tarde para que nós fôssemos abençoados, amém? Verdade, aleluia. Queria externar aqui os meus agradecimentos ao pastor presidente, pastor Gilson, e à pastora Creuza, amém? Também ao pastor local, que é o pastor Márcio, e à pastora Dinalva, amém? Aleluia. Cumprimentar também os irmãos, né? E irmão Edmilson, pastora Nadir, irmão Felipe, irmão Lucas, irmão Thiago, enfim, todos os irmãos que estão aqui nessa tarde. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Aleluia. Amém? Deus não te tirou da sua casa nessa tarde simplesmente para que você viesse aqui se alimentar de um alimento material, não, mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para que você também viesse se alimentar do pão vivo que desceu dos céus, e Ele está aqui em nosso meio. A sua presença é real. Ainda antes de você sair da sua casa, o Espírito Santo de Deus, ele já se movia nesse lugar, ele já te esperava aqui, de braços abertos, para te abençoar, para te guardar debaixo da presença dele, e para dizer que tu és dele, e que a sua vida está guardada e protegida nas mãos do mais poderoso Deus, Verdade. Deus de Israel. Quem trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 37, vamos ler do versículo 5 ao 8. Amém? Glória a Deus. Gênesis, capítulo 37, versículo 5 ao 8. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Todos acharam? Amém? Diz assim: E José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: Ouve, rogo-vos, este sonho eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: Tu realmente reinarás sobre nós? Ou terás de fato domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Amém? Amém. Irmãos, podem tomar os vossos assentos. Igreja, essa tarde o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe aqui porque Ele quer restaurar sonhos aqui nesse lugar. Aleluia. Essa tarde o Espírito Santo de Deus, Ele me trouxe aqui para dizer que ainda não está tudo perdido. O Espírito Santo de Deus, Ele me traz aqui essa igreja para restaurar vidas que entraram aqui abatidas, com os seus sonhos desanimados. Mas nessa noite, nessa tarde, você vai ter Deus vai trazer a sua lembrança, a sua memória, que ainda há promessas do Senhor sobre a sua vida, que ainda existem promessas de Deus para serem cumpridas. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para te trazer a memória, porque você ainda vai viver nessa terra. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, o melhor de Deus ainda está para acontecer. Talvez até essa tarde você entrou aqui e disse assim: Ah, Senhor, eu vou lá só mais hoje, porque se o Senhor não falar comigo, eu não volto mais naquele lugar. Mas nessa tarde eu tenho uma palavra para você. Jesus, o Espírito aleluia. Santo de Deus, Ele vai bradar no seu coração nessa tarde. Ele vai bradar de uma maneira extraordinária. E se você tiver fé, você não vai sair daqui andando, mas você vai sair daqui voando na graça. Glória a Deus. Da poderosa presença do Espírito Verdade, Santo aleluia. de Deus. A Bíblia, no capítulo 37 do livro de Gênesis, ela vai nos narrar a história de um menino chamado José. José, a Bíblia vai dizer que José era um sonhador. Mas a palavra de Deus, para nós podermos entender quem foi José, nós temos que entender primeiro em qual contexto José foi criado. José, ele foi criado, ele era nada mais nada menos que bisneto de Abraão.
Todos nós estamos aqui hoje na igreja, e se hoje existe uma igreja, é porque lá atrás, nos tempos antigos, Abraão, lá na Mesopotâmia antiga, quando ele andava lá pela Mesopotâmia, ele teve um encontro com Deus desconhecido, e a palavra diz que quando ele se encontra com Deus, Deus chega até Abraão e diz: olha, Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E quando Abraão ele é chamado para sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela, Deus está querendo fazer o que com Abraão? Deus, ele está tirando Abraão da zona de conforto dele. Verdade, aleluia. Porque nada melhor é do que estar no meio da sua terra, no meio da sua parentela, no meio dos seus amigos. Mas nessa tarde Deus está chamando pessoas aqui para saírem da sua zona de conforto, para saírem do lugar que você está estagnado aqui hoje e mergulhar para um lugar desconhecido, mergulhar para águas mais profundas, aonde o teu Deus vai te revelar. Então você vai começar a viver coisas extraordinárias, coisas grandes e poderosas que nem passou pela sua cabeça, o seu coração ainda não sonhou, os seus olhos ainda não viram, porque o Senhor Jesus ele tem preparado coisas grandes para cada um de nós. É verdade. Nessa tarde. Glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Abraão então ele sai daquela terra. E certa feita Abraão pega e diz assim, está dormindo. Então Deus fala com Abraão: olha, Abraão, sai da sua tenda e vem até aqui fora. Abraão, você consegue ver as estrelas dos céus? E Abraão fala: sim, Senhor. Você consegue contar as estrelas dos céus? Quem está aqui nessa tarde consegue contar as estrelas do céu aqui? É impossível, né? Porque as estrelas dos céus, elas são como se fossem infinitas, né? Verdade. E Deus então olha para Abraão e diz assim: olha, Abraão, assim será a tua descendência. A sua descendência, ela será extraordinária. Eu estou diante de homens e mulheres nessa tarde que têm uma história extraordinária na face da terra. Homens e mulheres que talvez o mundo lá fora não dá nada por você, mas o seu nome está escrito no livro da vida, e um dia você vai morar nos céus e reinar com um Deus Todo-Poderoso para todo sempre. O seu nome, ele é conhecido no inferno, porque Satanás, quando ele ouve o teu nome, ele tem que reconhecer que você é um filho do Deus vivo. O seu nome, ele tem assustado os demônios, porque sobre a sua vida está o nome de todos os nomes, que é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! O teu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o santo. É verdade, aleluia. Eu creio que nessa tarde eu não estou pregando para pessoas comuns, eu não estou pregando para pessoas que simplesmente saíram da sua casa para verem um pregador, para verem alguém cantar no louvor. Não, eu estou diante de homens e mulheres que nasceram para fazer a diferença na face da terra. Talvez você me pergunte assim: mas como que eu vou fazer a diferença se as minhas condições são pequenas? Mas nessa tarde eu tenho uma palavra para você. Você vai fazer a diferença no meio da sua casa, no meio da sua parentela, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, as pessoas que vivem ao seu redor, elas terão que ver e reconhecer que há um Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Nessa noite ele está aqui, nessa tarde ele está aqui para que você possa sair daqui cheio da presença. É verdade. Do Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que José ele cresce nesse ambiente. Ele cresce nesse ambiente ouvindo as histórias do seu avô, do seu bisavô. E José, certa feita, ele começa a ter sonhos. E José pega e ele comenta os seus sonhos deles com os irmãos dele. E a Bíblia diz que quanto mais ele falava dos sonhos deles, mais ele era o quê? Odiado. Verdade. Você sabe qual que é o problema de muitas pessoas? É que muitas vezes a gente abre a boca e conta os sonhos da gente para quem a gente não deve. Verdade. E aí sabe o que acontece? Em vez daquelas pessoas pegar e desejar que você viva os seus sonhos, e desejar que você realize os seus sonhos, sabe o que essas pessoas fazem? Elas amaldiçoam a sua vida. Você conta o seu sonho e a pessoa até bate nas suas costas e diz assim: olha, vai acontecer, Deus vai realizar. Mas quando você dá as costas e diz assim: essa daí jamais ele viveu, está sonhando grande demais.
Isso não é para você, isso não é para ele não. Mas nessa tarde o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer que ainda há esperança, que ainda há um Deus nos céus que realiza sonhos. Verdade. Você entrou aqui debaixo de palavras de maldição, palavras aonde na infância você recebeu palavras que você não teria um futuro abençoado, aonde você recebeu palavras de amigos, de familiares, que o seu casamento jamais seria abençoado, que os seus filhos jamais seriam prósperos, que você viveria uma vida miserável sobre a face da terra. Mas nessa tarde, o Deus que quebra todo jugo, Ele está aqui no nosso meio. Eu vejo o Espírito Santo de Deus quebrando barreiras no mundo espiritual. Eu ouço um barulho de correntes sendo quebradas no mundo espiritual. Verdade, lutando pela vida de pessoas aqui nessa tarde, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Eu vejo o Espírito Santo de Deus trazendo sonhos de volta para a vida de pessoas que deixaram a sonhar. É tempo de se levantar, é tempo de erguer a cabeça e acreditar que o seu Deus ainda vive e que Ele ainda reina. Aleluia. E que Ele ainda vai cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Aleluia. José fica contando os sonhos para os irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos os odeiam. E a palavra de Deus vai dizer que certa feita os irmãos saem para cuidar dos animais no pasto. E aí Jacó chega em José e fala assim: olha José, vai até os seus irmãos e leva para eles marmitas para que eles possam comer. E aí lá vai José. José tinha 11 irmãos. Lá vai José pelo caminho, levando a marmita para os seus irmãos. E a palavra de Deus vai dizer que quando eles avistam José de longe, a Bíblia vai dizer que eles planejaram o quê? A morte de José. A Bíblia vai dizer lá no versículo 19: e eles disseram uns aos outros: eis que está vindo o sonhador, vamos pois matá-lo e lançá-lo numa cova, e diremos: algum animal o devorou, e veremos o que se tornará dos seus sonhos. Amém, igreja? Aleluia. Igreja, nessa tarde existe um inimigo que luta contra os seus sonhos. Existe um inimigo que tem travado batalhas sem descansar contra a sua vida. Existe um inimigo invisível que nós não podemos ver ele aqui com nossos olhos infernais, mas 24 horas por dia ele trama contra a sua vida, contra a sua casa. Ele trama a sua morte. Sabe por quê? Porque há um brilho especial sobre a sua vida, porque há um brilho especial sobre você. Talvez você entrou aqui se sentindo pequeno nessa tarde, mas eu quero te dizer uma coisa: o menor dos crentes que aqui está, ele é mais forte, mais poderoso do que todo o inferno reunido, se estiver cheio da presença, se estiver cheio da graça, se estiver cheio do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Tem um provérbio antigo que diz assim, que certa feita um vagalume ele vinha voando pela floresta à noite, quando de repente, irmão de Deus, vem uma serpente e ataca aquele vagalume. Pense você, o vagalume está vindo à noite na floresta, quando de repente vem uma serpente e abocanha ele. E o vagalume, naquele desespero, ele percebe que ele vai morrer. Ele olha para a serpente e diz assim: olha, serpente, alguma coisa está errada aqui, porque serpente não come vagalume. Verdade. Está totalmente fora da cadeia alimentar. Então a serpente olha bem na cara do vagalume e diz assim: olha, realmente serpente não come vagalume, mas sabe por que eu vou te matar? Porque o seu brilho me incomoda. É verdade. Sabe o que acontece na sua vida? Quando nós estamos lá no mundo jogado, quando nós estamos no mundo das drogas, da prostituição, jogados no lamaçal, as pessoas olham para nós e não estão nem aí para nós. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós entregamos a nossa vida para o Espírito Santo, Ele vem, Ele nos levanta, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos dá novas. E aí sabe o que o mundo faz? O mundo começa a nos odiar. O mundo começa a nos odiar não porque somos melhores do que eles, mas porque resplandecemos o brilho, a glória e a presença do Espírito Santo de Deus. Eu estou diante de homens e mulheres aqui nessa tarde que talvez o seu nome não esteja escrito nos grandes outdoors da
da terra, talvez o Verdade. presidente da república, ele não conhece o seu nome, talvez o prefeito da cidade, ele não conhece o seu nome, Verdade. mas o seu nome é conhecido nos céus, há Aleluia. autoridade sobre você, há um brilho especial sobre você, aonde você Meu Deus. coloca as suas mãos, os demônios têm que bater em retirada, aonde Verdade. você coloca as suas mãos, as enfermidades têm que bater por terra, aonde Verdade. você coloca a planta dos seus pés, Deus começa a abençoar. Verdade. Você não é comum, há uma bênção especial sobre a vida de pessoas aqui nessa tarde. Se você aqui nessa tarde entender e reconhecer aquilo que Deus tem preparado para você ainda nessa terra, você não vai Verdade. sair daqui dessa tarde normal, mas você vai sair daqui Verdade. com a cabeça Aleluia. erguida, você vai sair daqui com a sua cabeça de pé, e Verdade. quando alguém olhar para você depois, você vai falar assim: ah, mas o que aconteceu com aquela irmã? O que aconteceu com aquele irmão que ele está diferente? É porque nessa tarde você Glória a Deus. descobriu que há um brilho especial sobre você, que há um brilho especial sobre a sua vida. Aleluia. Ainda que o mundo lá fora não tem nada por você, há um Deus que morreu em uma cruz, que verteu o seu sangue precioso, Verdade. Aleluia. para que você nessa tarde pudesse ter vida e vida em abundância na presença do nosso Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Aleluia. E a palavra vai dizer que os irmãos José pegam e lançam José em uma cova. E posteriormente eles vendem José como escravo para o Egito. Então José, quando ele tem um sonho, ele ganha o que? O ódio dos irmãos dele. A partir do ódio, ele é lançado em uma cova. Depois de ser lançado em uma cova, José é vendido como escravo para o Egito. E agora José está no Egito trabalhando como escravo. E ele vai parar na casa de Potifar. E José está trabalhando como escravo na terra de Potifar. Mas o que eu acho mais na terra do Egito, na casa de Potifar. Mas o que eu acho mais interessante é que a Bíblia vai enfatizar o seguinte: mesmo José estando como escravo, a Bíblia vai dizer que em tudo que ele colocava as suas mãos, prosperava. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Igreja, talvez você entrou aqui nessa tarde e você esteja assim como José. Talvez você esteja se sentindo, porque José, ele não estava em uma posição de conforto. José estava o quê? Submisso a alguém. José estava escravizado. Mas em tudo quanto ele colocava as mãos, prosperava. Aleluia. Nessa tarde, eu quero dizer uma coisa: o mesmo Espírito que habitava sobre a vida de José, ele habita sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Você entrou aqui nessa tarde desempregado, não importa se você entrou aqui nessa tarde e a sua geladeira se encontra vazia dentro da sua casa. Deus, não importa aleluia. se você entrou aqui nessa tarde e a sua carteira não está cheia de dinheiro, mas nessa tarde eu quero dizer uma coisa: o Espírito Santo de Glória a Deus. está aqui para dizer uma coisa para você, que aonde você colocar as plantas do seu pé, Deus vai começar a prosperar. É verdade, Deus aleluia. está dando autoridade para pessoas aqui nessa tarde, para começarem a chegar na sua casa, colocar a mão sobre a sua carteira e profetizar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Até mais na porta da minha casa, eu te convido nessa tarde a chegar na sua casa, colocar a mão sobre a sua geladeira, Aleluia. sobre a sua despensa e profetizar que ela não vai faltar o pão, que ela não vai faltar o mantimento, porque a bênção do Senhor, ela é sobre a sua vida, ela é sobre a sua casa. Deus vai mudar histórias aqui nessa tarde. Deus vai fazer pessoas aqui reconhecerem que há um poder extraordinário sobre você. Talvez até essa tarde Satanás ele tem barrado as promessas e as bênçãos dele sobre a sua casa. Talvez você tenha esperado vir um pastor de longe, vir um pregador de fora, jogar um manto sobre a sua cabeça, jogar óleo, ungir, falar alguma palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa: sabe qual o maior profeta que existe para a sua vida? Deus. Quem sabe qual o maior profeta que existe para a sua vida aqui? Jesus. O maior profeta é Jesus. Abaixo de Jesus, abaixo de Jesus, o maior profeta que existe para a sua vida é você mesmo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa fica assim: ah, Senhor, mas eu sou um coitadinho. Ah, Senhor, mas a minha vida está tão difícil. Ah, Senhor, eu queria tanto ter uma casinha, eu queria tanto ter um carrinho, Jesus. eu queria tanto ter alguma coisinha. Sabe o que Deus faz? Igreja,
nessa tarde vocês vão entender uma coisa. Deus, Ele realiza sonhos. E já que é para sonhar alto. Sabe por quê? A pessoa quer ter um carrinho. O que Deus vai dar para ela? É verdade, aleluia. Se a pessoa quiser ter um carrinho, Deus vai dar um carrinho para ela. Agora, se a pessoa quiser ter um carrão, o que Deus vai dar para ela? Aham. Amém? Os irmãos estão entendendo? Quer ter um bom emprego? Chega na sua casa e profetiza um bom emprego. Quer ter um bom carro? Chega na tua casa e profetiza um bom carro. Quer ter saúde? Chega na tua casa e profetiza saúde. Quer ter uma vida financeira controlada? Chega na tua casa e profetiza. Ainda que esteja dando errado, olhe para a tua vida e profetiza. Amém? Assim como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos, Deus está mandando pessoas profetizarem dentro da sua casa, dentro do seu lar, no meio da sua casa, no meio da sua parentela. Ainda que você chegue na sua casa e veja os seus filhos nas drogas, você vai chegar e vai dizer a partir de hoje: Satanás, na minha família você não toca mais. Verdade, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Você vai chegar naquele seu marido que até o dia de hoje tem enchido o nariz de droga, de bebida, e você vai profetizar que não mais permanecerá nessa situação, porque você voltou diferente, você voltou entendendo que a graça, que há poder, que há unção sobre a sua vida. Glória a Deus. Todo mal, e não importa a situação ao qual você estiver vivendo, o Espírito Santo de Deus, Ele fará grandes coisas através da sua vida, porque Deus é bom e porque Ele é maravilhoso. Verdade, aleluia. Igreja, o que eu acho mais interessante é o seguinte: que a Bíblia vai dizer que aonde José colocava as mãos prosperava. Glória a Deus. E José está na casa de Potifar, trabalhando como escravo. E a Bíblia diz que aquilo começou a chamar a atenção da esposa de Potifar, porque aonde José colocava as mãos era abençoado. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a esposa de Potifar chega ali dentro que ela tenta seduzir José. Agora eu te faço uma pergunta: você acha que a mulher de Potifar era feia? A mãe não era não, né? Devia ser uma mulher bonita. E se tinha uma pessoa que tinha todos os motivos para negar a Deus, para blasfemar contra Deus, para negar a sua fé e para rejeitar a Deus, era José. Sabe por que José foi parar como escravo lá no Egito? Porque ele teve um sonho esse que Deus deu para ele. Verdade. José tem um sonho. José é lançado na cova por causa dos seus sonhos. José, ele é vendido como escravo por causa dos seus sonhos. E agora José, ele está sendo tentado pela esposa de Potifar. Então José, ele tinha todos os motivos para quê? Para recusar, para negar a Deus e ter caído naquele pecado. Só que sabe o que José faz? José pega e ele nega o pecado. E nessa tarde Deus me trouxe aqui, sabe para quê? Para dizer que servir a Deus é servir a Deus no dia da felicidade e é servir a Deus no dia da angústia. Servir a Deus, verdade, aleluia. Servir a Deus no dia da alegria e no dia da traição, no dia da felicidade e no dia da calúnia, no dia da saúde e no dia da enfermidade. Talvez você entrou aqui nessa tarde procurando uma resposta, mas nessa tarde você vai sair daqui com uma resposta que servir a Deus é muito mais do que levantarmos as nossas mãos e louvarmos a Deus, mas servir a Deus é simplesmente colocarmos verdadeiramente a nossa vida no altar e venha o que vier, nós nos permanecemos de pé. Deus, aleluia. Nós permanecemos na presença do Senhor Jesus. Não importa o prato que Satanás colocar na sua frente, o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar forças para que você rejeite. Não importa verdade, a dificuldade financeira que você passar dentro da sua casa, o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar forças para você passar por esse momento. Não importa qual circunstância você passe, o Espírito Santo de Deus, ele vai guardar a sua vida debaixo das suas forças. Aleluia. Igreja, servir a Deus é lindo, mas servir a Deus, a gente vai entender que a gente vai passar por dias bons e dias ruins, dias de alegria e dias de tristeza, dias de sorriso e dias de angústia.
Eu me lembro que no ano de 2019, a minha esposa ela engravidou, estava grávida, de 4 meses. E eu me lembro que, certa feita, eu fui convidado para pregar em uma igreja. E naquela tarde eu cheguei em casa do serviço. A minha esposa disse assim: olha, David, eu tive um sangramento aqui, eu vou ter que ir ao médico. Você vai na igreja para pregar, e quando você sair da igreja, você vai no hospital me buscar. Eu falei: amém. Então eu vou para a igreja, você vai para o médico, quando acabar eu te busco. Fui para o culto e lá pregamos que Jesus salva, pregamos que Jesus cura, pregamos que Aleluia. Jesus liberta, pregamos que Jesus faz milagres. E eu me lembro que eu pedi oração para a igreja, expliquei a situação da minha esposa. E quando acabou o culto, eu fui buscar a minha esposa no hospital. Quando chegou lá, eles demoraram para permitir que eu entrasse. Eu achei estranho. Quando eles permitiram de eu entrar, eu lembro que eu entrei, ele estava deitado em uma cama, onde as mulheres que ganham os seus bebês, elas ficam. Detalhe, ela chegou até o hospital e já estava sem batimento cardíaco, e fizeram um processo ali de limpeza, né, para tirar o feto, né? E eu me lembro que eu entrei naquele lugar angustiado, abatido, sem entender realmente o que estava acontecendo. E eu me lembro que a minha esposa ela fez uma pergunta que eu nunca mais vou esquecer. Ela olhou para mim assim: David, você não prega que Jesus cura? Você não prega que Jesus sara? Você não prega que Jesus liberta? Por que Deus levou o nosso filho? E existem momentos na vida, sabe? E eu perguntei para Deus, falei: Senhor, por que o Senhor fez isso? E você sabe o que Deus me respondeu? Amém, igreja? Amém. Tem momentos na vida que o silêncio de Deus vai ser a única resposta que nós vamos ter. É verdade. Tem momentos que vamos entrar aqui dentro e vamos sapatear, e vamos pular, e vamos louvar a Deus no manto, na alegria e na graça. Mas tem dias que vamos entrar dentro da igreja com o coração abatido, ferido, verdade, magoado, sangrando. Mas seja feliz, seja aleluia, triste, seja batido ou seja alegre, nós estaremos na presença do Deus vivo. Nós estaremos aqui dizendo que Ele é bom, dizendo que Ele é lindo, dizendo que Ele é glorioso, dizendo que Ele é maravilhoso. E que haja o que houver, e que venha o que vier, nós jamais deixaremos a presença desse Deus, nós jamais sairemos da presença desse Deus. Aleluia! Porque Ele é poderoso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu vou dizer que José, então, ele é acusado de estupro pela esposa de Potifar. E agora, além de ter se tornado um escravo, sabe o que José virou agora? Agora José virou o quê? Um prisioneiro. José vai parar na onde? Na prisão. Verdade. E a Bíblia diz que José ele fica lá por muitos anos na prisão. Quando José está na prisão, a Bíblia diz que 2 homens estão com ele. E eles tiveram o sonho. José chega até o chefe dos mordomos e diz: olha, em poucos dias você vai ser restituído ao seu cargo. E chega ao chefe dos padeiros e diz: olha, mas você vai morrer. E a palavra de Deus diz que, passado o tempo, José pega e fala ao chefe dos mordomos: fala assim, ó, quando você for restituído ao seu lugar, você lembra de mim. E Deus, sabe aleluia. o que aconteceu? Quando o chefe dos mordomos é restituído, sabe o que? Você acha que eles lembraram de José? Esqueceu José. Nessa tarde, talvez você entrou aqui nessa tarde e você tenha se sentido esquecido. Talvez você veio até aqui nessa tarde com o seu coração aflito, angustiado, porque existem promessas de Deus que já eram para ter se cumprido na sua vida. Verdade. Existem promessas que talvez você olhe para Deus e diz: ah, Senhor, mas aonde estão as promessas que o Senhor prometeu? Aonde está a vida que o Senhor prometeu para mim? Talvez você olhe para a sua vida, ao seu redor, e tudo que Deus prometeu está ao contrário. Mas nessa tarde você pensa assim: ah, talvez Deus tenha se esquecido de mim. Talvez Deus, Ele não se lembra mais de mim. Mas nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, Ele me trouxe aqui para dizer
que é tempo do Espírito Santo de Deus se lembrar da vida de pessoas nessa tarde. É tempo. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele está trazendo à tona lembranças de promessas que foram depositadas sobre você, promessas de alegria, promessas de paz, promessas de um lar abençoado, promessas de uma casa próspera, Aleluia. promessas de viver o melhor de Deus ainda nessa terra. E a palavra de Deus vai dizer que Faraó então ele tem um sonho, e esse sonho ninguém consegue decifrar. E a palavra de Deus vai dizer então que o chefe dos mordomos chega até Faraó e fala assim: Faraó, tem um menino lá na prisão que ele tem o dom de decifrar sonhos. E a Bíblia diz que José então decifra os sonhos de Faraó, e José agora vai e se torna governador do Egito. Amém? Amém. Igreja, vamos acabar a pregação aqui. É o seguinte: José, ele começa a sonhar com 17 anos. Aí José, ele é lançado em um calabouço por causa dos seus sonhos. José, ele é vendido como escravo. José, ele vai parar na prisão. Agora com 30 anos, José, o que acontece com José? Aquele sonho que Deus deu para ele com 17 anos, começa a se cumprir. 13 anos depois de José receber aquela promessa de Deus. Nessa tarde, eu te faço uma pergunta: quanto tempo faz que você está esperando a promessa de Deus na sua vida? Quanto tempo faz Deus, que você recebeu aquela palavra profética, que Deus usou alguém para profetizar sobre a tua vida? Eu não conheço as promessas que Deus tem na vida de ninguém aqui, mas você e Deus, você conhece as promessas que Deus tem na sua vida. Você entrou aqui nessa tarde e talvez você tenha olhado para Deus e diz: ah, Senhor, mas cadê as promessas, Senhor? Cadê aquilo que o Senhor prometeu? Cadê aquilo que o Senhor algum dia profetizou sobre a minha vida? Entenda uma coisa: as promessas sobre a vida de José demoraram o quê? 13 anos para começar a se cumprir. verdade. Quantos anos faz que você tem esperado a promessa de Deus na sua vida? Será que você ainda guarda no seu coração a promessa de Deus? Será que você ainda guarda ansioso da parte de Deus a promessa que Ele tem, que Ele guardou em teu coração? Nessa tarde, o Espírito Santo de Deus Ele trouxe aqui para dizer para você que ainda é tempo de sonhar, que é tempo onde Ele vai realizar sonhos. Verdade, aleluia. Ele acordou na prisão, mas ele foi dormir como governador do Egito. Glória a Deus. Ele acordou na masmorra, mas ele foi dormir em um palácio. Não importa a maneira que você entrou aqui, o Deus que eu sirvo é um Deus de possibilidades. Talvez até o dia de hoje você tenha vivido de um jeito, mas eu creio em um Deus que ainda hoje Ele pode mudar a sua vida, ainda hoje Ele pode mudar a sua história, ainda hoje Ele pode começar a realizar os sonhos e as promessas Aleluia. que Ele tem para a vida de cada um de vocês. Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Amém, Jesus? Aleluia. É o seguinte, a palavra que tinha para trazer aqui hoje era essa. Que os irmãos possam voltar a viver os sonhos de Deus, amém? Glória a Deus. Possam voltar a viver essa presença poderosa do Espírito Verdade. de Deus. Não deixe que ninguém mate os seus sonhos. Não deixe que as palavras de pessoas que não acreditam em você venham matar os seus sonhos. Acredite em você. Verdade, aleluia. Acredite nas promessas que Deus tem na sua vida. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. É verdade. Se você não acreditar que é um Deus que vive e que reina e que pode mudar a sua história, ninguém vai acreditar em você. Eu, no passado, eu me lembro que quantas vezes eu estive no mundo aí, perdido no mundo das drogas, da prostituição, quantas vezes andando com a arma na cintura, ou andando drogado, vendendo droga para pessoas aí. Hoje eu sou um advogado, sou uma pessoa que anda entre juízes, promotores, mas eu me lembro que quantas vezes eu vi pessoas olhando para mim e dizendo assim: ó, o futuro desse daí é prisão, o futuro desse daí é cadeia, o futuro desse daí é cemitério. Mas todas as vezes que eu ouvi esse tipo de
palavras, sabe o que eu fazia? Eu lembrava que eu tinha um Deus que lançou palavras de promessa sobre mim. Eu dizia que sobre a minha vida, o que ia acontecer, as promessas do meu Deus. E hoje, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, eu louvo a Deus, eu exalto a Deus. Sou uma pessoa abençoada, tenho uma família abençoada. Aleluia! Porque enquanto muitos não acreditavam em mim, eu acreditava nas promessas de Deus. Eu profetizava bênçãos para a minha vida. Glória a Deus! Mais tarde, eu estou aqui como testemunho vivo para que você possa profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu lar e crer que Deus é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Amém! Aleluia!